Boa noite, gente. Todos bem? Vamos dar sequência à inspiração do nosso amigo Denis, que foi uma invocação profunda, né? Acabou trazendo para nosso socorro, não só Francisco de Assis, né? Mas nosso amigo e irmão mais velho, Jesus. Então, o assunto, muito embora nós tenhamos, né, a orientação do Livro dos Espíritos, e nós temos buscado ao longo dos nossos domingos, buscar aí a orientação, mas o Evangelho hoje nos traz uma revelação, né, porque o Espiritismo é para nós a terceira revelação, e esse capítulo todo, principalmente esses itens, né, que é a ação da prece e a transmissão do pensamento, né, e antes disso o que o Denis leu, a eficácia da prece, que são os itens 5, 6 até o item 15, né? Então, são uma série de informações que os Espíritos nos trazem e que corroboram, ratificam, que demonstram cientificamente a eficácia da prece. Então, muito embora nós, pelo nosso lado religioso, né, que todos temos, independentemente da religião, né, que Deus é um, então nós temos dentro de um compromisso religioso o aspecto da fé, né? E a gente sempre sabe que a prece é o impulso da fé, com toda certeza. Mas o Espiritismo, enquanto ciência, nos mostra como a prece funciona. E dentro desse demonstrativo, vamos assim falar, ela cientificamente demonstra a eficácia da prece, né? Não é algo abstrato, não é algo imponderável, né? É algo concreto. E o Espírito aqui, inclusive, dá um exemplo bastante nítido, né? Que o fluido cósmico universal transmite o pensamento, nesse caso a prece, da mesma forma que o ar transmite o som. Então, se vocês estão me ouvindo, é porque existe o ar. Se fosse no vácuo, né, dizem os cientistas, eu nunca estive no vácuo, né, mas dizem os cientistas que a gente não ouve o som porque não existe ar, né, que transmita essa vibração. Então a gente já sabe, né, que a nossa voz fere as moléculas existentes no ar e elas ferem o nosso ouvido, né, que é o tímpano, e aí o nosso cérebro codifica aquela mensagem recebida. Então, por isso que nós ouvimos, não é isso? Então, isso é concreto, né? Não deixa dúvida, a gente ouve, né? Não precisa ter fé. Eu tenho fé que estou ouvindo o Evandro falar. Não, você está ouvindo, né? Eu tenho foco, os espíritos estão batendo na parede, né? Então, a gente está ouvindo, né? É algo concreto. Então, isso é muito importante a gente entender essa eficácia e esse mecanismo pelo qual os nossos pensamentos, a nossa prece é ouvida e recebida pelos Espíritos ou por aqueles a quem nós endereçamos as nossas preces, né? Dependendo da nossa religião, nós temos os santos, não é isso? Então, dentro dos santos, a gente tem aquele que é de maior apreço nosso, a gente invoca aquele santo numa prece e ele ouve, né? Ele percebe, ele recebe. Mas muitas vezes, e aqui está escrito, nós vamos entender isso melhor, não é ele que nos atende, né? Não é o Espírito em si. Vamos falar assim, um grande, vamos dizer assim, colaborador da nossa doutrina espírita, Santo Agostinho, né? Santo Agostinho está no Evangelho segundo o Espiritismo em muitas partes, aonde ele contribui enquanto Espírito com as suas mensagens. E está no Livro dos Espíritos, né? Mensagens lindas de Santo Agostinho, inclusive aquela que ele nos recomenda no autoconhecimento, vocês estão lembrados, né? Santo Agostinho fala assim: fazei como eu fazia enquanto encarnado, né? Um exame de consciência todas as noites, para ver o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer em benefício do próximo, se fiz todo o bem que podia, se deixei de fazer o mal que não queria ter feito. Então Santo Agostinho nos coloca isso no Livro dos Espíritos, lá no finalzinho, a respeito da sua prática diária enquanto estava encarnado, né? Então, podemos invocar Santo Agostinho. Alguém gosta? Nós falamos agora de Francisco de Assis, né?
Então eles nos ouvem, mas muitas vezes não são eles que nos atendem, porque tem outros espíritos mais próximos para fazer isso. Por exemplo, o nosso anjo da guarda, ou outros mais próximos de nosso anjo da guarda, que verificando as nossas necessidades, as nossas rogativas, acabam por nos atender dentro de limites, né? Justos e dentro de situações que nos fazem bem. Então a gente precisa entender como isso funciona. Porque funciona. Pedi e obtereis, de fato, é algo que não podemos escapar. O que acontece é que normalmente a gente pede errado. Nós pedimos situações que a princípio não nos fariam bem, né? Nós damos como exemplo, sempre numa questão como essa, aquela passagem do Chico em uma das suas obras, e eu agora não lembro qual, em que o Chico vai visitar uma mãe que está em desespero e que pede muito para que seja atendida nas suas preces, porque o seu filho se encontra numa cama, vamos dizer assim, sem movimentação. Ele está condenado a viver numa cama sem movimentos. Eu não lembro agora se ele se era tetraplégico, se nasceu daquele jeito. Eu lembro desse episódio, desse fato em que o Chico vai atender as preces, as rogativas dessa mulher e vai visitá-la, né? E de fato encontra ali um quadro bastante complicado, muito triste, de um jovem acamado, sem movimentos, né? E que é a mãe desesperada, em desespero, buscando nas preces o alívio para o filho, para que ele pudesse se curar daquele mal que o deixa entrevado. E pedido de mãe é algo que a espiritualidade não costuma menosprezar, né? Mãe é mãe. Tanto é que a gente fala que tanto o bem que a mãe pode fazer quanto a praga que ela vai desferir tem muito poder. Então as mães têm uma responsabilidade muito grande, porque os seus pedidos, né, são atendidos, vamos dizer assim, meio que prioritariamente. É por isso que até hoje na Igreja Católica nós temos a nossa Mãe Maria, né, a quem nós rogamos, né? Valei-me minha Nossa Senhora, né? Está até lá no alto da Compadecida. Por que nós rogamos a mãe? Porque a mãe vai interceder por nós junto à justiça. E a sua posição materna, ela é, vamos dizer assim, indiscutível. Indiscutível. Então, até hoje nós temos esses conceitos, eles são verdadeiros, né? A mãe realmente tem uma prerrogativa no sentido da prece. Até pelo amor, nós vamos ver isso daqui a pouco, que ela coloca na rogativa. Porque ela é sincera a colocar todo o seu amor, né? Às vezes nós, nas nossas preces, nós mortais, não conseguimos colocar na prece a intensidade da nossa emoção, do nosso sentimento, melhor dizendo, do nosso amor. Então é uma prece meio vazia, meio oca. Lembra lá da mensagem, né, do nosso querido Paulo de Tarso, né? Se não tiverem a língua do amor, né, se não tiveres amor, podereis ter a língua dos anjos, que vai ser como um som oco. Vejam só que interessante, né? Então é o amor que vai dar esse recheio perfeito às rogativas que fazemos. Então as preces maternas têm muita força porque tem muito amor. E aí a gente tem que atender meio que, entre aspas, né, na marra, é uma consequência natural. E aí Chico foi atender a rogativa desta mãe, e ao entrar nesta alcova, neste quarto, e ao perceber o quadro, Emmanuel imediatamente já pede que o Chico pudesse ampliar a sua visão mediúnica, né? Que ele olhasse mais profundamente no porquê daquela criança, daquele jovem estar naquela condição, porque tudo é justo, Deus não quer o mal de ninguém. E aí ele percebeu que aquele era um espírito suicida, durante muito tempo reincidente, que ele, enquanto tinha movimento, buscava por conta própria o extermínio da própria vida. E ao entrar em sintonia com o pensamento daquele jovem, porque, como vê agora a prece, é um pensamento, entrando em sintonia, ele via que a vontade do jovem era dirigir-se até a janela para pular e extinguir a sua vida. Morava num apartamento e ele entendia que se buscasse a janela, ele poderia acabar com aquele sofrimento. Então vejam bem, mesmo naquela condição, o seu pensamento continuava suicida. Então a espiritualidade providencialmente
colocou ele numa situação em que ele não podia cometer o ato. Então, na verdade, ele precisaria continuar daquela forma. A mãe, entendendo isso, começou a rezar diferente, né? Porque se ela rezasse para ele ter movimento, ele extinguiria a vida. Então ela passou a rezar e a fazer o seu pedido de forma diferente. Então veja como é importante a gente pedir da forma correta. Nas recomendações do próprio Mestre, ele nos diz assim: quando fordes orar, não façam como os pagãos, os fariseus, acho que não é pagão, os fariseus, né? Que vão em público e que oram para que todo mundo veja. Façam do contrário, como aquela, né, que deu os 2 centavos, na intimidade. Recolham-se ao quarto íntimo para fazer a prece. Não é mais ou menos assim que ele coloca? É isso? Nós já comentamos isso aqui a respeito de uma simbologia que deve ser traduzida para nós. Quando nós vamos a público, quando nós estamos no hall, quando nós estamos no salão e nós nos movimentamos, normalmente o que está sendo visto é as nossas aparências, ou são, desculpe, as nossas aparências. Então quem está se movimentando é o ego, né? Somos nós, a aparência, que nos movimentamos. Nós estamos no salão, estamos no hall. Então boa parte da nossa movimentação, ela leva em conta que estamos sendo observados, que nós estamos num ambiente público. Então no ambiente público nós nos devemos nos portar como no ambiente público, né? Com as nossas devidas roupagens. Eu tenho que estar primeiramente vestido, eu tenho que ter uma roupa, não posso andar nu, né? Vou fazer um atentado ao pudor e serei recolhido, ou numa cadeia ou num sanatório, não é isso? Então eu não posso andar nu, então eu coloco roupas, né? Eu me visto de algumas situações para que o meu ego, em público, exerça as suas funções. Se eu for numa empresa, às vezes eu tenho que pôr um uniforme. Se eu for no laboratório químico, eu tenho que usar os EPIs. Se eu for fazer uma manutenção debaixo da água, eu tenho que colocar um escafandro, né? Ou algo semelhante. E na sociedade eu tenho que usar algumas máscaras, né? Como um professor, como um mestre de obras, ou uma pessoa que exerce um papel. Eu vou estar revestido das necessidades de atuação daquele personagem. Não é assim? Então, quando eu for orar, eu não posso orar em público, porque quem estará orando ou pedindo é o ego, é o meu personagem, é aquele que se encontra revestido de máscaras ou de personalidades, e aí um pedido do ego ou do personagem é um pedido do personagem, e não do ator, né? É como se o Tony Ramos, né, enquanto fosse personagem de uma novela, fosse orar como aquele personagem. Então quem é que está pedindo? É o personagem. O Tony Ramos vai ser favorecido? Não, não vai ser favorecido, está pedido do personagem. É um pedido do personagem, certo? E isso é muito claro, não é? Tanto é que nós temos os nossos endereços hoje muito corretos. A internet nos fala isso. Você pode criar um fake, um avatar, né? Você pode transitar na rede não sendo você. Você vai recolher situações que não lhe implicam a princípio, porque você está revestido de um personagem. Se você quer receber uma mensagem para você, você tem que conceder seu endereço. Se você errar uma vírgula no seu endereço, você não recebe. Não é assim? Se você colocar um número a mais no WhatsApp, já não é seu. Se você trocar um número, não é o seu. Quem vai receber aquela mensagem é outra pessoa. Se você errar o número da conta, quem vai receber o depósito de dinheiro é outra pessoa, não é você. O endereço tem que ser certo para que o benefício venha para a pessoa certa, sem nenhuma vírgula diferente. Muito bem. Por isso que Jesus pede que nos recolhamos ao quarto. O que é o quarto? O quarto é o local mais íntimo possível de uma estrutura social, né? Não é nem na rua, não é nem dentro da casa, não é cozinha, não é sala, é quarto. Dentro do quarto, normalmente você está nu, né? Em algum momento, pelo menos, né? Trocar de roupa e tal. E às vezes alguns até preferem dormir, né? Mas você está totalmente sem maquiagem, sem roupa bonita, né? Às vezes é um camisolão, um pijamão, uma cerola, né? Você está lá daquele jeito, o cabelo daquele jeito, né? Então você está totalmente desmascarado. Você é você. No quarto, na intimidade, no interior deste local simbólico, nas palavras de Jesus, você é você. Você está
desvestido de qualquer máscara ou de qualquer adereço ou de qualquer roupa. Você está nu, livre. É você na intimidade do quarto. Então, quando eu for orar, eu tenho que entrar na intimidade de mim mesmo. Eu tenho que abandonar todos os reflexos sociais de aparências, tenho que abandonar todas as questões que envolvem essa máscara social, ou esses desejos ou ambições que dizem respeito à materialidade e que aqui ficarão eternamente. Você não leva nada. O que é importante para Deus e para você? A essência. Quem tem que se curar é o corpo? Não. Quem tem que se curar é o espírito. E nós sabemos disso. Se você traz no seu perispírito uma mancha, por exemplo, no teu fígado, e ela está presente no teu fígado, incomodando a sua evolução, porque ele está debilitado e doente, ao reencarnar, o nosso corpo, nós sabemos disso, serve também como um mata-borrão. Lembra do mata-borrão? Ele suga num processo de, vamos dizer assim, interdependência molecular, né? As moléculas perispirituais transferem ao longo do tempo aquele problema, desequilíbrio, disfunção no fígado perispiritual para o fígado orgânico. E você, de repente, vai manifestar uma doença no fígado. Pode ser uma hepatite ou qualquer outra coisa, até uma cirrose, né? E às vezes não tem um histórico naquela existência. Pode ser um câncer. De onde surgiu esse câncer, né? Às vezes é por conta deste órgão desajustado que, através de uma ressonância física e espiritual, transfere para o corpo aquilo que está no perispírito. Okay? Então, se eu traduzo a doença como um processo de cura, eu vou respeitar essa doença e vou trabalhar suficientemente para que eu continue vivo. E apesar desta situação incômoda no fígado, eu continuo vivo. Passo por esse câncer, por essa cirrose, por essa hepatite, por essa disfunção com problemas, mas eu me curo. Ou às vezes não me curo. Às vezes isso vai até um período em que se torna fatal. O corpo desfalece e o espírito ou o perispírito pode sair da natureza dessa existência curado. Isso é importante, que eu me cure e não o meu corpo. O meu corpo será saudável na medida em que eu essencialmente for saudável. Senão o sintoma sai de um órgão e vai para outro. Se eu tenho um desequilíbrio que hoje me atenta à garganta, posso curar a garganta, amanhã ele me atenta ao estômago. Curo o estômago, ele me atenta ao rim, porque o problema não é do meu corpo, é eu que sou desregulado, desequilibrado, violento, né? Irado. E eu transfiro a minha ira para o corpo e o meu corpo acaba recebendo os impactos do meu espírito desajustado. Isso nós já sabemos. Então é muito importante nós entendermos isso, porque na prece, quem precisa ser atendido sou eu, o espírito, e não o meu corpo. Eu não posso pedir simplesmente mais riqueza, porque a riqueza é um pedido que a espiritualidade não vai ter como trabalhar, porque quem está pedindo é o ego. É o ego que está pedindo mais dinheiro, né? O espírito não precisa disso, mas o ego precisa. Então, às vezes, um pedido melhor seria: Senhor, dê-me mais oportunidade de trabalho, porque através do trabalho eu terei condições de obter os recursos que eu necessito para a minha vida. Essa é uma prece mais inteligente, porque a espiritualidade, tua mãe, teu anjo da guarda, tem condições de atender, porque o trabalho, já diziam os antigos, enobrece o homem. E é uma lei, a lei do trabalho e a lei do progresso. Então vejam que às vezes nós, distanciados do quarto íntimo, em público, faremos uma prece por conta das injunções políticas, sociais, econômicas, e isso pode interferir negativamente no pedido essencial, naquilo que eu, em essência, preciso para a minha vida. Então eu tenho que me recolher na minha essência, na intimidade do meu quarto. E ali, totalmente desproduzido, no deserto, vamos falar, exterior, e no universo interior, eu vou reconhecer quais são as minhas demandas e as minhas carências, para que elas sejam traduzidas, como disse o Denis, essencialmente. É aquilo que eu sinto em essência, que eu transformo em palavras, para que essas palavras sejam concatenadas numa prece
e para que esta prece tenha ressonância no meu endereço ou no meu pedido. Então percebam que a eficácia da prece, ela vai exigir essa coerência. Quem ora é o Espírito e não o corpo. Quem pede é a alma e não o ego. Porque o ego pode pedir muita coisa. Nós brincávamos aqui e fazíamos isso, não é só uma brincadeira, é uma constatação dolorosa, que lá atrás, na época das cruzadas, nós rezávamos. O Papa abençoava. Vinha às vezes lá e abençoava as cruzadas. Nós levantávamos uma bandeira que dizíamos ser santa e ia matar o irmão. Não era isso que a gente fazia. Mas ia brigar com o Saladino. A gente rezava para matar o Filho de Deus, o irmão. E as nossas preces eram atendidas? Tomara que não. Tomara que não. Quem ia atender uma prece dessa? Mãe querida do meu coração, peço a sua orientação e a sua força para que eu mate Caim. É o contrário, né? Que eu mate Abel, né? E quem matou Caim foi Abel, quem matou Abel foi Caim. Então, vai rezar para fazer isso? Não. E hoje a gente brincava, alguns ladrões, né, podem ter essa prática. Né? Começam a se reunir na sexta, em preces, né, para que o final de semana seja profícuo, para que eles consigam encontrar boas residências, com muito dinheiro. Então, eles oram para ter um resultado econômico. É uma prece que será ouvida, mas eles rezam. Nós rezávamos na época. Né? Então, vejam que nós precisamos entrar na intimidade do quarto para perceber, em essência, do que necessitamos. Nós não necessitamos agredir o irmão, nem competir com ele. Eu preciso entender com clareza o espaço que me cabe. Porque vamos imaginar que eu estou numa vida errada, num emprego que não me pertence. Mas eu estou aí porque eu preciso do dinheiro. Então eu não estou por amor e por essência. Eu estou corrompendo a minha existência porque eu preciso vender a minha força de trabalho naquela situação que eu não gosto para ter um resultado financeiro. E eu oro para que eu continue no cargo. Mas, na verdade, eu estou no cargo errado e aquilo vai me trazer consequências. Para a espiritualidade, para a tua essência, o ideal é que você se desiludisse e que você não estivesse naquele lugar, porque aquele lugar pertence a outro. Você está deixando dois lugares vagos, aquele que você desocupou e aquele que você preenche e que não te pertence. Duas pessoas estão comprometidas com isso. Você, que assumiu algo que não te pertence, por questão de dinheiro, e o outro que aguarda a oportunidade que por enquanto você ocupa. Então, para aquele que está lá em cima, o arranjo ideal dentro dessa constelação sistêmica é que você desocupe um lugar que não te pertence, para que o outro assuma e você volte para o seu, que é tudo encaixadinho, né? O fígado continua onde está, graças a Deus, né? Aliás, é de cá, né? Ou é de cá, já esqueci, né? O coração também. Então, se alguém desocupar um lugar, nós teremos problemas orgânicos. E a nossa sociedade é orgânica. O nosso universo é orgânico. Os planetas estão onde estão. Não saem do lugar. Movimentam-se dentro de uma órbita traçada, mas não abandonam a sua posição. Então, tudo é orgânico e sistêmico. Então, nós precisamos vir até o quarto para perceber em essência o que precisamos, para que o pedido seja bem feito e para que ele tenha essência. Então, dentro do pedido, já entendemos o fluido cósmico universal, todos nós somos graduados em Espiritismo, mas quem ainda não é, o fluido cósmico universal é esse fluido que preenche tudo, do qual nós somos uma consequência, vamos dizer assim, condensada. Assim como o vapor, como o gás se condensa em vapor, o vapor se condensa em água e a água se condensa em gelo, fluido cósmico universal, que é uma matéria primordial, que está essencialmente distante da nossa percepção, ele vai se transformando numa série de coisas. No plano espiritual, por exemplo, por que é que temos uma cidade como o nosso lar, de 2 milhões de habitantes, em cima do Rio de Janeiro? Como é que é possível no plano espiritual nós temos uma cidade com muros, com edificações, né? Que você no plano espiritual vai lá e você bate assim, você toca, você percebe que é concreto no plano espiritual.
De onde vem o material utilizado para construir um muro? Do fluido cósmico universal. A força do pensamento das almas que ali estão colocadas, buscam no fluido cósmico universal a matéria-prima necessária, vão trabalhando essa matéria-prima necessária e produzem, plasmam um determinado edifício ou forma, né? Naquele livro Violetas na Janela, a Patrícia plasmava, ou desculpe, a mãe plasmava para a Patrícia, é isso, né? As violetas na janela. O seu amor e o seu pensamento imprimiam no fluido cósmico universal aquele amor, e essas violetas eram plasmadas pelo fluido cósmico universal e a força do pensamento, e ali apareciam aquelas violetas. Nas experiências mediúnicas de antigamente existiam as materializações. Alguns espíritos se materializavam perfeitamente, né? Então ia lá, na época, um determinado espírito buscava no fluido cósmico universal a matéria necessária e assim revestia o perispírito com aquela matéria e se tornava visível, né? Não precisa ir muito longe, aqui em Sacramento, Eurípides Barçanufo fazia isso, né? Desdobrava-se enquanto espírito, o seu corpo ficava, ele era visto em outro lugar, num fenômeno chamado bilocação, ao mesmo tempo. Como é que Eurípides podia estar na sala de aula e poderia estar em outro lugar? Quem está em outro lugar é seu espírito, mas o espírito é invisível. Aí lembra aqueles filmes de pessoas invisíveis que levam um banho de farinha e que eles se tornam visíveis, né? Ah, jogou a farinha em cima. Então o que Eurípides fazia? Buscava no fluido cósmico universal a farinha, esfarelava a farinha sobre o seu perispírito e aí ficava visível. Só que em algumas vezes tangível. Então pensa numa capacidade de pensamento, numa força extraordinária, que além de fazer o espírito ser visível através de um farinhamento mediúnico, né, ele se tornava tangível. Tangível significa assim, eu posso tocar. Então como se o Eurípides Barçanufo estivesse lá na sala de aula, se materializa para a Bruna, vai dar um recado para a Bruna, conversa com a Bruna, e ao se despedir, tchau. E ela apertou a mão do Eurípides, só que o Eurípides está na sala de aula em Sacramento, né? Então como é possível acontecer isso? A ciência espírita mostra isso com tranquilidade, né? E a física quântica também. Energia, matéria é energia condensada, né? Então só para concluir, antes o que é importante nós percebermos isso? O quanto que a força do pensamento pode atuar no fluido cósmico universal, materializando coisas, buscando situações. Então o nosso pensamento é fortíssimo. E a nossa prece também, desde que eu coloque nela dois ingredientes poderosos. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, aqui na comissão, a gente fala sobre sustentação, que a gente só está em oração, às vezes é aquele som, e fala assim que precisou da nossa matéria para poder Sim. ajudar os outros irmãos. Essa matéria seria um fluido? É um fluido, mas é um fluido que você... Animal. É um fluido magnético, fluido animal, né? Eles falam no ectoplasma, é? Oi? Ectoplasma, mesmo isso. Acho que ele estava pensando em outra coisa. Então, o ectoplasma, que nós temos condições, enquanto encarnados, de liberar. Francisco de Assis, na obra de Miramês, é isso? Médium João Nunes Maia, nos fala que em uma determinadas viagens que o Francisco de Assis fez de visita a um dos papas, no caminho ele ia curando. Tem uma cura bastante interessante, que ele entrou lá numa hospedaria, uma hospedagem, não sei, e foi atendido ali, ele e alguns franciscanos, porque eles viajavam em poucos, e tinha no quarto um senhor doente, há muitos e muitos anos. Estava acamado já há vários anos com uma doença que eu não lembro qual. E Francisco de Assis, ao estar aí junto com a família, percebeu, né, que havia aquela situação. Eu não lembro direito dos detalhes, mas lembro muito bem de como foi feita a cura. E aí ele pediu, quando ele entrou no quarto para atender ao pai, ele pediu a presença da filha. Pediu a presença da filha. E a filha ficou sentada numa cadeira. Quem curou o pai, entre aspas, foi a filha. Quem forneceu o material de cura foi a filha. Por quê? Porque a filha tinha um imenso amor pelo pai. E ela tinha um fluido animal poderosíssimo. Alguns médios são médios de efeitos físicos que possuem esse fluido magnético em maior abundância. Alguns não. Isso é de cada um, né?
E ela tinha isso em muita abundância. Então, quando ela começou a expelir, né, e o autor da obra fala que ela expeliu aquele fluido magnético, aquele ectoplasma, que parece como um leite esbranquiçado, uma névoa, né? Uma névoa esbranquiçada que vai saindo de todos os orifícios. Então, sai dos ouvidos, sai do nariz, sai da boca, né? Então, foi saindo aquele fluido, né, impregnado, porque ela estava impressa de muito amor. Amor por quem? Pelo Pai. Olha a ressonância, né? Então é um fluido simpático, é um fluido que não vai ter rejeição, né? É um fluido de amor. Francisco de Assis nada mais fez, entre aspas, né, de pegar aquele fluido, aquele ectoplasma, e direcionar para o pai doente. E aí aconteceu algo semelhante que ele fez na cura de Tanari, ao utilizar rosas brancas e águas. Aquelas partes doentes do organismo físico foram substituídas por partes sadias. As moléculas doentes foram migradas, né, para um outro local, e aquele ectoplasma forneceu material para que fosse condensado fisicamente, materialmente, em moléculas sadias, vamos dizer assim. Okay? Então ela utilizou justamente desse fluido cósmico transformado em ectoplasma através da ação direta, consciencial, de vontade, de um pensamento e de um amor que se estabeleceram para curar pessoas. Então nós falamos da prece. Para que eu interfira no fluido cósmico universal, tem que ter minha vontade. A minha vontade, ela tem que estar no pensamento. E aí eu tenho que ter potência. Porque, vou fazer aqui uma comparação, que isso não está escrito, mas é para que nós possamos entender. Pelo menos é a comparação que eu faço para que eu entenda. É como se eu tivesse que levar a minha carta ou o meu pedido até alguém, certo? Só que eu vou fazer isso jogando a carta, vamos dizer assim. Então, se eu quiser que ela atinja um lugar longe, eu tenho que pôr muita força. Se eu coloco pouca força, essa prece não tem elevação, ela não tem força. A força do meu pensamento, ela é muito fraca, ela é impotente. Então, eu estou rezando, mas estou em dúvida. Eu próprio estou dizendo que não estou acreditando naquilo que eu estou falando. Então, ela não tem essa força. É uma carta que não tem alcance. É um pensamento que não interfere no fluido cósmico universal, ressonando isso com potência, com uma voz que tem que ser ouvida longe. Você tem que ter potência, tem que ter força. Às vezes tem que ter um aparelho, né, um microfone, um som, para que isso vá longe. É a fé. Eu tenho que ter força de vontade, e isso vem da fé. Eu tenho convicção, eu tenho uma fé inabalável, que o meu pedido vai ser atendido porque ele vem das entranhas da minha alma. Esse é o componente, força do pensamento ou fé. Mas ele tem que ter uma essência, porque a carta pode chegar no destino e ao ser aberta ela está vazia. Você esqueceu de escrever. Então não adianta ter fé se você não tem amor. Tem que ter sentimento. E quem tem sentimento é a alma, não é o ego. O ego tem razão. O ego sempre tem razão. Mas não tem essência. O ego é raciocínio. Raciocínio é oco. É como o som que tinha. Vai chegar lá vazio. Pode ter um monte de palavras. Falo vazia, pode ter um monte de palavras bonitas na tua fé. Mas pode ser palavras da boca para fora. Pode ser uma Ave Maria, um Pai Nosso de, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer, de obrigação. Eu tenho que fazer. Isso é blá, 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 fora, não tem sentimento, não tem essência. Aquilo não se traduz. Ao abrir aquela carta, ela está vazia, está cheia de letras, mas que não dizem nada. Quando a carta vai estar recheada, é do amor, é do pedido em essência, é daquele pedido íntimo, de extrema profundidade, onde você no interior do seu quarto entra em conexão consigo mesmo e abre as entranhas da própria alma para uma rogativa. E estamos falando só de rogativa, não das outras questões, que é a gratidão e o louvor, né, que a gente esquece, né? A prece você tem que agradecer, tem que louvar e, quando necessário, rogar, né? Ou pedir. Tá tranquilo até aí, gente? Estão entendendo a importância? Então vamos pegar lá o livrinho de Maria João de Deus, Cartas de uma Morta. Olha que interessante o título, né? Se não me engano, o primeiro livro do médium Francisco de Assis, porque o primeiro lançado é Parnaso Além Túmulo, né? Que é o primeiro livro que vem a público. Mas acho que as primeiras psicografias, vamos dizer assim, do Chico foram da própria mãe,
nesse livrinho Cartas de uma Morta, Maria João de Deus. Então ela fala um monte de coisa legal, né? Mas em algum momento ela fala da prece. E ela olha e pergunta para o seu mentor o que seriam aqueles raios que partem da terra e sobem até o céu. Alguns raios com pouca luminosidade e pouco alcance, e alguns raios tremendamente potentes, com uma luminosidade cega e com uma potência que vai infinito, que ela nem conseguia olhar aonde chegava, perdia-se, né? E aí, o espírito amigo que acompanhava Maria João de Deus diz que eram as preces, as rogativas dos homens da terra para o Senhor do Universo, a Deus. E ele falou, nossa, mas que é aquela ali? Chamou atenção uma prece, chamou atenção de Maria João de Deus. E ele falou, entra em sintonia com o pedido. Então Maria João de Deus entra em sintonia com o pensamento, com aquela prece. Como é que eles fazem isso? Eu não sou desencarnado, não lembro se aprendi a fazer, mas é com uma frequência, né? É como você está com a sua frequência, o seu rádio, e você fala assim, Evandro, sintoniza agora na Jovem Pan, vou fazer propaganda, né? Sintoniza aqui na Indy, né? Na Rádio Vida, sintoniza aqui. O que eu faço? Eu vou lá e sintonizo. Eu adequo a frequência do receptor, a frequência do emissor e vou ouvir aquela rádio, beleza? Então aqui nós fazemos com o pensamento é isso, nós temos uma determinada frequência, nós vamos dizer assim, modular essa frequência para aquela frequência de pensamento e vamos ler aquele pensamento, aquela prece. Então quando Maria João de Deus entrou em conexão com aquele pensamento, imediatamente ela foi na cena, isso é instantâneo. Ela entrou em situação, abriu a visão, ela viu na terra uma mãe com o filhinho de meses, se não me engano meses, nos braços, os seios murchos e vazios, e ela em lágrimas, pedindo pelo filho. Mas pedindo assim, entregando a vida, como quem diz assim, ó, se é para ele viver, permita que eu morra. Sabe, eu não sei fazer isso, né? Sou homem, não sou mãe, né? Não lembro se fui, mas não consigo alcançar esse sentimento de abandono, de entrega e de certeza absoluta que seria ouvido, uma fé e um amor, e aquilo subiu. Quem atendeu aquela mulher? Maria João de Deus poderia deixar de atender? Ela própria já foi atender, porque ela é da minha mãe. Então, uma prece dessas, quem que atende? Quem estiver do lado. Quem tiver um pouquinho de noção de caridade, vai ouvir aquela rogativa e vai atender. Por quê? Porque é uma rogativa genuína. O filho está definhando, sem alimento. E ela está pedindo o quê? O ego que está pedindo? É a essência da alma materna que pede pelo filho. Por isso que as preces pelos outros normalmente são mais potentes. Porque elas são mais desinteressadas. Por isso que as preces pelas pessoas que estão nos hospitais, que já foi comprovada cientificamente, que quando tem gente rezando por aquela pessoa, tem até filme disso, não é nenhum nem dois. Tem filmes que falam disso. Por que a prece, por isso que o nosso cubo de vibração funciona tão bem? Quando você pede vibração, você pede prece, os outros vão rezar para você. E quem vai rezar? Quem tem interesse em você e que você fique bem. Então é uma prece desinteressada, é diferente de você rezar para você, porque pode ter interessezinho aí, né? Você está rezando por uma coisa, mas no fundo o teu ego quer outra, né? Então quando você ora pelo outro, e a mãe orando pelo filho, então até por isso é uma prece do fundo da alma. Foi atendida por Maria João de Deus e por quem estava aí. Quem é que recebeu essa prece lá em cima? Não sei. Outro exemplo no livro de André Luiz. Eu sempre comento isso, se não me engano, não sei se é o Sexo e Destino, arrisco a dizer que é, onde tem aquela cena, aí acho que é o Félix, né, que é o mentor da obra, não é isso? E está lá André Luiz, não é isso? Quem é mais bom de... mais bom, né? Melhor de André Luiz aí, né? Marina Nogueira. O Nogueira, acho que é o irmão Félix, né? Está ali o André Luiz, e aí tem, acho que é a Beatriz, né? Que é a esposa do dito cujo, que tem um amante que está na cozinha, está no outro quarto. É um trem bem atrapalhado, mas que existe por aí, né? Então está lá a Beatriz, se não me engano, a Beatriz moribunda, vai morrer, acho que é a avó. Acho que é a avó. Tem uma cena lá assim. Bom, o que acontece? Está todo mundo esperando. Félix, inclusive, que é o mentor da obra, está todo mundo esperando o quê? O desencarne daquela senhora. Por quê? Porque chega o momento, vai desencarnar. Começa a ter falência, né? O fluido vital começa a sumir e vai desencarnar. Está todo mundo ali, tranquilo, processo bem definido, tudo como tem que ser e tal.
Daqui a pouco, está todo mundo, daqui a pouco, olha para a mulher lá, a senhora, não sei, ela tem uma reanimação. Sabe? É como se o fluido vital voltasse e ela começa a ter os batimentos cardíacos. Félix olha, ela começa a ter cor do plano de vida espiritual e fala, mas o que está acontecendo? Não fui avisado. Né? Eu sou o capitão aqui, tudo, ninguém, não recebi nenhum e-mail, nenhum WhatsApp, não estou sabendo. Aí ele afasta, abre o campo de visão, ali, no quarto ao lado. Se não me engano, o netinho, ou a netinha, ajoelhada, de mãos postas, estava pedindo pela avó. E uma prece assim, eu esqueci que estava escrito lá, mas uma prece, sabe? E aí, olhando aquele feixe luminoso, foi para cima. Passou Félix, passou todo mundo, foi embora, foi embora, foi embora. Atingiu alguém, não sei aonde, porque foi uma prece que atingiu uma distância ilimitada. Alguém lá em cima prestou atenção no que estava acontecendo, analisou rapidamente, que eles são muito rápidos, e determinou, que tinha autoridade para isso, que ela tivesse uma sobrevida. Atendeu às rogativas de uma criança. E criança realmente é essencial. Félix entendeu o que estava acontecendo muito rápido, falou, gente, beleza, nosso trabalho aqui por enquanto fica suspenso, ela vai ter mais uns dias, uma semana, de fato, não sei se foi semana ou mês, porque o netinho, ou a netinha, não lembro, pediu que queria ficar mais tempo com a avó. Foi uma concessão divina que poderia ser feita dentro de uma justiça e dentro de uma situação avaliada por quem de direito. Não é assim? Então, percebam o quanto que a prece ela é poderosa e o quanto que ela funciona desde que ela tem os dois ingredientes. A fé, para que o fluido cósmico universal seja impactado pela força desse pensamento e possa subir ou ir até onde, e tem esse recheio do amor, que a essência, a alma pede. Porque seremos atendidos na medida em que recebamos aquilo que não nos prejudica, como no caso do Chico e do jovem acamado. Pedir para que ele tivesse movimento era condená-lo à morte. Então eu preciso pedir que ele tenha força, eu preciso pedir que ele tenha resignação, eu tenho que pedir que ele tenha coragem para suportar aquela fase e para que ele reflita nos próprios atos, para que ele consiga aproveitar a presente encarnação para conduzi-la até o fim, independentemente de estar acamado. Que para o corpo pouco interessa se ele está de pé ou deitado, porque o corpo vai ficar por aqui, como diz Emmanuel, num piscar de olhos, entre duas eternidades, a que foi e a que será. Portanto, é o espírito. Portanto, que o espírito aprenda a lição, que a vida é a vida em todo lugar. E que em nenhum momento, em nenhuma situação, um pensamento de atentado à vida deve permanecer em nossa cabeça. Jamais podemos atentar contra a vida. Nunca contra a próxima, nunca contra a do outro. É um bem que não deve e nunca será atingido, porque nós estaremos vivos sempre. Para o espírito é que interessa a cura. Então o corpo está deitado para ensinar a resignação ao espírito, e aquela alma para que ela entenda que precisa conduzir o seu barco até o final, não pensando em destruir-se antes do tempo. Pegando aí esse teu exemplo, que os pedidos maternos em geral são muito genuínos, mas eu tenho a impressão que a gente conhece muito mais exemplos de pedidos maternos e filiais que não são atendidos do que daqueles que são atendidos. Sim. E eles são tão genuínos quanto, né? São atendidos e não são atendidos. Então, por que há tantos pedidos não atendidos? Por conta disso, porque são pedidos como dessa mãe. Estava pedindo para o filho voltar a andar. Não ia acontecer. Por quê? Porque o bom para o filho é daquela forma. Como naquela outra obra, né? Amor e Ódio, da Ivone, extraordinária obra que eu recomendo que leiamos todos. Numa determinadas cenas, que eu acho que ainda na Europa, o pai está em revolta e orando muito pelo filho, pai desencarnado, que está preso no calabouço. O filho dele foi preso injustamente por um outro que tinha interesses, uma determinada mulher, interesses econômicos, e condenou aquele jovem
a morte nas masmorras, como antigamente acontecia. Então ele foi pego numa manobra, né, da justiça, né, humana, foi condenado sem merecer e foi preso numa masmorra. Vocês lembram da história? O que eram as masmorras? Né? Aqueles lugares lá embaixo, quem assistiu aquele filme Papillon, aquelas coisas lá, né? Conde de Monte Cristo, aqueles trem lá embaixo, úmido, onde a pessoa morre muito rápido, porque contrai doenças, porque se alimenta mal, porque é úmido, porque tem mofo, né? Então ele estava condenado à morte numa masmorra. E o pai dele, que visitou e que viu tudo aquilo acontecendo, tremendamente revoltado, pedindo pelo filho, e com muito fervor, com muito amor, claro que um pouquinho de ódio junto, né, porque não se separar muito bem, mas estava ali fervorosamente pedindo a Deus, se existe algum Deus, né, que olhe pelo meu filho. Isso é injusto, de fato era injusto, né? Estava preso injustamente. Aí chega um instrutor. Na obra, a Ivone até faz uma distinção, que não é um anjo da guarda e não é um capitão, né, um anjo da guarda capitão, é alguém que veio mais distinto, que normalmente é um instrutor de um complexo familiar, né, que está, vamos dizer assim, imbuído de uma autoridade de verificar várias reencarnações de um grande número de pessoas. Então, é raro que alguns desses instrutores, diz a Ivone na obra, venham ou se apresentem. Mais fácil ali seria o anjo da guarda da vítima, ou do pai, alguém da família que viesse fazer um esclarecimento. Mas quem veio foi esse instrutor, né? Aí esse instrutor veio e esteve em contato com o pai e pediu: o senhor está rogando pelo seu filho? Estou. Então, ótimo. Então, vamos fazer o seguinte: nós vamos abrir aqui 2 estradas, né? E nós vamos agora fazer uma concessão. Se atendermos às suas preces, ele será libertado. E aí ele vai seguir um caminho que eu abrirei o caminho para que você possa ver. Se ele continuar preso, resignado até a morte, o caminho que se apresenta para ele é esse. E abrir os 2 caminhos. O caminho da sua libertação material era o caminho da sua condenação espiritual. E quando o pai viu o caminho traçado para ele, se ele soubesse resignadamente receber as implicações da justiça e refletir sobre os próprios atos, não apenas da sua personalidade atual, mas daquela que anteriormente havia feito mal ou a injustiça, ele teria um outro caminho. O pai olhou para as 2 situações e começou a rezar para dar força para o filho, e não que ele fosse libertado. Acabou o ódio no coração, ele entendeu muito bem, e passou a orar para que o filho tivesse força. Então, às vezes, nós não temos como libertar o culpado das grades. Para as mães que têm filhos presos, às vezes a mãe sabe que não tem como rezar para que o filho seja libertado. Por quê? Porque o filho, de fato, é culpado e vai ter que cumprir a pena. Mas a mãe pode rezar para que ele tenha força. A mãe pode rezar para que ele tenha resignação. Então, quando nós oramos por aqueles que estão no Vale dos Suicidas, não quer dizer que as nossas preces vão libertá-los hoje do local onde estão. Mas imaginemos alguém que está naquele lugar com sede, com a boca seca. As nossas preces podem se transformar no fluido cósmico universal em gotas de água. As nossas preces podem dar água a quem tem sede. Mas ele continua preso, mas a sede acabou, né? Então nós podemos apaziguar o coração daqueles que estão revoltados, daqueles que nessas situações ainda se revoltam contra Deus, porque são muitos. São muitos aqueles que estão no umbral ou nos infernos do mundo, revoltados com o Pai, achando que o Pai é injusto, que o Pai é um carrasco, um vingador, que acabou colocando ele a ferros quando o que ele imaginava era ter as benesses do céu. Ainda não aprendeu, ainda não viu que recolhe-se, como diz a nossa mensagem, o plantio daquilo que se planta, a cada um segundo as suas obras. Então, para nós que muitas vezes estamos num degredo, né? Para nós que muitas vezes estamos em situações difíceis que a vida nos colocou, né? Às vezes sabiamente, é importante que nós aprendamos a orar. Não para que os nossos problemas cessem, mas que nós possamos enfrentá-los de pé, com coragem, com força, com determinação. Porque se fizermos isso, estaremos orando certo. É como uma mensagem que esses dias apareceu e eu passei para um amigo, em que ele, com uma dificuldade enorme, foi procurar o guru. E o guru falou para ele assim: olha, eu conheço onde você mora. Perto da sua casa tem uma pedra enorme.
faz um favor para mim, desloca aquela pedra do lugar, mas usando as mãos, as pernas e os braços. Eu não vou conseguir. Não, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. E ele todos os dias ficava horas, né, o tempo que ele tinha disponível, forçando a pedra para que a pedra saísse de lugar. Depois de algum tempo ele viu que não ia ser possível. E aí ele, bem, vamos dizer assim, desiludido, voltou para o guru e disse: olha, o senhor me fez uma proposta impossível. Ele falou: de fato impossível, mas você já reparou nos seus braços e nas suas pernas? Quando ele olhou, estava musculoso, forte. Ele falou: assim alguns problemas são. Eles aparecem nas nossas vidas não para que nós os resolvamos ou os tiramos da frente. Às vezes vão permanecer lá muito tempo, como a pedra. Mas sempre que os enfrentamos buscando as soluções, com coragem, com força e fé, nós nos fortalecemos. E nesse caso, quem se fortalece não é o corpo que fica, mas é a alma que é eterna. Então é um espírito mais corajoso, é um espírito mais determinado, é um espírito que aprendeu a ter mais fé, é um espírito melhor. Então, se nós estamos plantados numa terra estranha, como sementes no fundo da terra, não é para que a gente brigue com Deus querendo a luz, ou brigue com a terra querendo alimento. É como diz Francisco de Assis, e acho que Naio Lúcio, na lição da semente, no livro Jesus no Lar. É esse? Pode me ajuda. A lição da semente. Não é Jesus no Lar? Ninguém deu Jesus no Lar? Depois vamos procurar no Google, que o Google repete para lá. Lição da semente. Eu acho que é Jesus no Lar. Livrinho extraordinário, né? Somos plantados na terra justamente para germinar, assim como a semente. Então, às vezes, chega a hora da semente. A hora da semente é aquela em que estamos, como a semente, enterrados, no fundo da terra, sozinhos, solitários, tudo escuro, tudo mudo e sem ter para onde sair. E a semente pode dizer para o agricultor: muito amor que você tem em mim, né? Ao invés de me deixar contigo ali, tranquilinho, você me joga na cova, né? Não é na cova, é no berço. O pessoal da ecologia hoje não fala mais cova, fala berço, né? Porque a semente foi plantada para germinar. E nós viemos para o nosso processo reencarnatório, plantados na materialidade, para germinar. Muitas vezes é escuro, muitas vezes é tudo mudo, e às vezes não tem para quem recorrer. É o momento em que a semente volta-se para dentro de si mesma. Ela não busca no exterior as forças que vão libertar. E nem pede a Deus que lhe dê a luz. Ela entra dentro de si mesma, buscando os recursos que tem. E num movimento de renúncia extrema, quase morte, ela se rasga, né? Ela deixa de ser semente. Ela abandona a qualidade de semente, rasgando-se e dando à terra algo de si. Quando a semente quebra e ela dá à terra algo de seu, ela recebe da terra o que precisa para germinar. É uma das lições mais bonitas que eu conheço. É dando que se recebe. E é no interior que guardamos todos os recursos. O que está em volta não tem o objetivo de nos dar algo, mas de nos fornecer condições para que a gente germine e cresça. Então, a semente, a fazer isso, abandona a questão de semente para se transformar em broto. Como com a direita biologia, aí não sei se o segundo passo da semente, o primeiro é broto, né? Não sei se é isso. Mas vai transformar em broto, e daqui um pouco, de um tropismo que busca a luz, ela vai vencer a terra e vai lançar, né, os primeiros brotos para a luz. E a partir daí, pode se transformar na mostarda. Por isso que Jesus fala que é importante que tenhamos a fé do grão de mostarda. Porque o seu futuro está garantido, desde que ela tenha fé e se entregue à vida. Assim, muitas vezes, como a terra é para a semente
no início o maior problema e depois a maior solução, os problemas aparecem na nossa vida não para nos prejudicar, mas para fazer com que a gente cresça e evolua. Assim como as doenças. Se a doença está refletida no meu corpo, ela não quer o meu mal. Ela quer traduzir para mim aquilo que eu sou. Quer mostrar para mim aquilo que eu tenho, o que está em desequilíbrio, que precisa ser ajustado. Então, ao me debruçar sobre a doença, eu busco a minha cura. O processo, enquanto eu soluciono um problema, eu cresço e aprendo. Enquanto eu busco a cura, ou seja, eu preciso da doença para buscar a cura. Alguns podem aprender sem ficar doentes, e outros podem crescer sem muitos problemas. Mas com toda certeza, todos terão desafios e situações a serem vencidas. E tudo que a vida nos dá é ferramenta, oportunidade de crescimento. Então, das nossas preces, para nós irmos encerrando, é importante que eu tenha isso em vista, para que eu não ore de forma errada. Porque para o meu bem, eu não serei atendido. É como eu estar em cima de um cavalo na direção errada, rezando para que ele vá mais rápido. Quanto mais lento, melhor. Porque ir mais rápido significa chegar antes ao precipício. Se ele for mais devagar, terei tempo de perceber melhor para onde estou me conduzindo. Porque às vezes eu estou cego. Então, às vezes a vida nos concede algumas quedas para que a gente tenha tempo de reflexão. Porque na maioria das vezes estamos tão corridos, né? Tão preocupados com o ego, com as coisas da vida aparente, né? Com as questões do imediatismo, que a gente não está refletindo para onde o cavalo da vida nos leva. Então, às vezes, ou quase sempre, desculpe, é importante que a gente caia do cavalo, como Saulo, né? Para encontrar a verdade de si mesmo, para refletir. Então, hoje, quando formos orar à noite, vamos até o quarto, se possível até da casa, né? Depois o quarto íntimo, para buscar em nossa essência, de fato, quais são as situações que precisamos. Peçamos mais força, coragem, mais lucidez para enfrentar a vida. E para que todos os problemas que forem surgir possam ser encarados com esse compromisso, né? De que eu estarei sendo cada vez mais forte e melhor se tiver essa fé e essa força para superá-los. Então, que Jesus nos abençoe, que Ele possa estar em nossos corações e que nós continuemos, né, a partir de agora, com os trabalhos em prece. Quem desliga a luz?